Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As pressões dos prefeitos que alertaram sobre a crise financeira dos municípios começam a dar resultados. O governo federal já vê com simpatia a PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, que aumenta em 1,5% o volume de recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é uma das principais receitas da maior parte dos municípios brasileiros. Quem chega agora com mais informações é o repórter Carlos Alberto. A semana mais curta pode representar uma vitória para os prefeitos que no mês de agosto invadiram Brasília para alertar ao Congresso Nacional e ao governo federal que, com a queda na arrecadação, a crise financeira nos municípios irá ficar aguda, comprometendo serviços essenciais para a população. O grito dos gestores municipais começou a ser ouvido e diminuiu a resistência dentro do Palácio do Planalto à aprovação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 1,5% o volume de recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Se aprovada e promulgada a PEC, os 5.568 municípios receberão por ano, com base em valores atuais, uma receita extra de 11 bilhões de reais. Desse total, pelo menos 550 milhões de reais cairão nos cofres das 184 cidades do Ceará. O governo sentiu a pressão e a disposição dos deputados federais e senadores em atenderem à reivindicação dos prefeitos que encontram na PEC do FPM um caminho de alívio para as finanças dos municípios. O assunto passou a ser tratado como prioridade pelo Palácio do Planalto. O governo federal criou um gabinete, um grupo especial formado pelos ministros da Casa Civil, da Fazenda, das Relações Institucionais, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Advocacia Geral da União, AGU, e dos líderes na Câmara e no Senado para tratar a crise financeira nas prefeituras. A atenção que o governo passa a manifestar nessa questão se reflete nos números. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, atualmente 51% das cidades brasileiras estão no vermelho e os repasses só diminuem. De acordo com o presidente da CNM, Paulo Zukoski, o cenário é crítico e deve se agravar com decisões recentes, como o novo critério de atualização do salário mínimo e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que torna obrigatória a oferta de vagas em creches com impacto de mais de 100 bilhões aos municípios. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, resultado essa sinalização do Palácio do Planalto, das manifestações realizadas pelos prefeitos durante o mês de agosto e já no finalzinho do mês também protesto, como aconteceu aqui no Ceará, de suspensão de atividades ao longo de um dia, no caso 30 de agosto, quando os gestores municipais cearenses se juntaram a prefeitos de outras cidades brasileiras para dizer o seguinte: sem FPM não dá. E tem essa alegativa que as quedas nas receitas têm sido acentuadas enquanto os municípios arcam com outras despesas, como por exemplo na folha de pessoal. O grito foi ouvido em Brasília e essa manifestação, que ainda precisa ser oficializada por parte do governo federal, endossa, valoriza, fortalece o sentimento dos parlamentares que já estão com a disposição de fazer um agrado aos prefeitos e aprovar essa PEC, proposta de emenda à Constituição, que garante mais 11 bilhões de reais para as cidades brasileiras e pelo menos 550 milhões de reais a mais por ano para os municípios do Ceará. A notícia é boa, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Sem dúvida que é uma notícia boa, Luciano, porque mostra definitivamente uma mudança de comportamento do governo em relação a essa reivindicação de um aumento de 1,5% no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E a resistência do governo, ela tem nome e sobrenome, é Fernando Haddad, ministro da Economia. Por que isso? Porque esses 11 bilhões
que iriam para os municípios, claro, criaria um déficit para a União, já que a União não ficaria com esses recursos em função desse aumento de repasse de 1,5%. Tanto é que o ministro da Economia, o Fernando Haddad, sempre dizia o seguinte: olha, essa questão do FPM, ela não é uma coisa conjuntural, ela aliás, não é estrutural, é uma questão conjuntural, da conjuntura. A gente sabe que em momentos o FPM aumenta, tem meses que o FPM cai. Aí ele dizia o seguinte: então vamos ter que esperar como é que vai reagir a economia, agora que está com a questão da taxa Selic reduzida. Só que os prefeitos, Zenô, não entenderam, e lógico, não tem que entender realmente isso. Essa questão de que é conjuntural, a gente sabe que é, mas os prefeitos estão sentindo os efeitos e as dificuldades agora. Então não adianta esperar que a economia vá reagir, que a taxa Selic cair, que isso vai melhorar os recursos nas transferências para os municípios. Para quem está precisando de dinheiro para pagar as contas e colocar os cofres em dias, então, meu amigo, a pressão valeu. Pelo menos agora já há o entendimento de que é preciso sim dar algum tipo de compensação para as prefeituras. Só falta ainda o seguinte: essa reunião que houve, inclusive ampliada, dos ministérios da Casa Civil com o Ministério da Economia, inclusive o líder do governo, José Guimarães, o cearense José Guimarães participou, o líder do Senado também participou. Faltou uma entidade importantíssima aí, Zedô. A CNM. A CNM, que foi quem puxou toda essa história, quem levantou dados, quem mostrou exatamente a crise vivida pelos municípios, o quanto que isso iria impactar, como que eles pretendem trabalhar. Agora o governo faz contrapartidas, né? Ele quer, pelo menos o momento é o seguinte, ó: a gente precisa ampliar as receitas. Para isso, os prefeitos também vão ter que nos ajudar, inclusive a trabalhar junto com as bancadas dos seus estados, para pressionar os deputados para nos auxiliarem na aprovação de emendas que aumentem as receitas da União. Tá correto também. E pelo jeito, Beto Almeida, as boas notícias para os municípios não param por aí. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, por 305 votos favoráveis a 89 contrários, o requerimento de urgência apresentado ao projeto de lei que trata do acordo feito pela União com os estados para compensar as perdas com a arrecadação do ICMS em 2022. Essa decisão surge também em meio às pressões dos prefeitos. Os deputados discutem incluir nesse projeto de lei uma antecipação dos recursos aos municípios e uma espécie de cota extra do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Essas alternativas nesse debate ainda estão sendo estudadas, e nessa recompensa do ICMS a ser dado pela União em função da queda na arrecadação tributária dos estados, os municípios também serão beneficiados, Beto Almeida, porque do volume total de recursos a serem repassados aos estados em relação à recompensa pelas perdas no ICMS, pelo menos 25% dessas verbas serão destinadas aos municípios. E também para diferenciar, né? Nós temos a PEC, que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios, e temos essa cota extra que está sendo cobrada também pelos prefeitos. Fruto daquela decisão do governo passado de reduzir exatamente as cotas de ICMS para todos os estados, que resultou em perdas. Esse acordo, Luciano, não foi exatamente ainda aquele que os estados reivindicavam, que eles queriam, mas ficou em quase 27 bilhões de reais esse valor da compensação, que é referente exatamente às perdas provocadas aos estados. E claro, como os municípios, como você bem disse, têm participação nessa questão da distribuição de receitas do ICMS dos estados, aí quem lucra também acaba sendo os municípios. É um dinheiro extra que vai chegar em função desse acordo que foi firmado e que agora tem maior celeridade no governo federal.